Chegou o momento do nosso quadro parlatório. Então roda a trilha da entrevista, que agora a resenha vai ser muito, mas muito saborosa. Domingo combina demais com comida, não é? Então você tem que concordar. Um tira-gosto 4h30 do domingão pode ser uma pipoquinha, pode ser um bolinho de chuva para celebrar esse domingão cinza ou aquela sobremesa. Tá na hora do sagu com creme, meus amigos. E nesse domingão a gente recebe uma pessoa muito querida, uma mineira que é já chapecoense de coração, a chefe de cozinha Ana Luísa Teixeira. Seja bem-vinda ao Liquidificador. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Pô, boa tarde demais. Prazerzão ter você aqui na bancada do Liquidificador pra gente trocar uma ideia. Vou deixar o Joel te dar uma boa tarde também. Boa tarde, Ana. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui para conversar com nós. Esse programa, então, foi temático, com músicas para cozinhar, músicas saborosas, músicas que lembram cozinha. E a gente te chamou aqui com a ideia de passar, né? O nosso programa chama Liquidificador e a gente daqui a pouco vai passar algumas receitas de liquidificador, embora essa seja a desculpa para ter você aqui e conversar um pouquinho contigo. E eu queria, depois de te dar as boas-vindas, já começar com uma pergunta para a gente ir criando intimidade, você ir se apresentando para nossa audiência. Eu queria que você dissesse para nós aí da onde que você é natural, onde que você nasceu e aonde que você estudou, né? Como que foi a tua infância? Como é que era a Ana menina? Tá, eu sou do interior de Minas Gerais. Nasci numa cidade chamada Iguatama, muito pequenininha. Iguatama. Fica perto do quê? Olha, todas as cidades que eu vou falar em volta, tu não vai conhecer igual. Mas fica na perto, grota de Minas, então. Fica do lado de Arcos, Formiga, Bambuí. Enfim, uma região bem gostosa ali de Minas, mas é um interiorzão mesmo. Minha cidade tem uns 6 mil habitantes só. Legal. Então fui criada numa casinha pequena com um quintal maravilhoso, cheio de pé de fruta, galinha, criada na fazenda também, indo sempre. Então fui uma menina pé no chão, assim, no meio dos bichos e que sempre estava na beira do fogão também. Então, depois de um tempo, eu fui morar em BH para fazer o ensino médio. E anos depois, vim para parar aqui em Chapecó, caí de paraquedas aqui e tô até hoje. Eu queria já pedir para você, como que foi essa escolha por Chapecó? Como que uma mineira que tá morando em BH vê a possibilidade de vir para Chapecó? Como que você chegou até aqui? Teve um motivo, na verdade. O meu pai já morava aqui. Meu pai, ele era concursado, então ele já trabalhava aqui em Chapecó e eu tinha terminado o ensino médio lá em BH. E aí eu acabei vindo para ficar com ele, porque ele estava sozinho aqui, e aproveitei, né, a oportunidade que lá eu estava só trabalhando para vir para cá e poder estudar também. E aí ingressei na zootecnia aqui em Chapecó. Mas aí você decidiu fazer a zootecnia depois que você já estava aqui, então? Ou você não veio para cá para fazer a zootecnia? Eu já estava aqui, na verdade. Mas era um curso que já estava no meu radar também, porque, como eu te falei, eu tenho muito contato com a fazenda também. Então, é uma das rendas da minha família. Então, eu já sempre fui meio voltada para esse ramo também. Estava acostumada a lidar com bicho. E se a Ana não tivesse seguido a carreira na culinária, na cozinha, o que ela teria seguido no ramo? Você é formada em zootecnia, né? Não me formei, eu abandonei para ir pro MasterChef. Olha só. Mas se você tivesse concluído, você já tinha uma área de interesse dentro da zootecnia? Tinha duas. A principal era a parte de genética, assim, de melhoramento genético, que era uma área que eu gostava bastante. E também a clássica nutrição animal, que acho que todo zootecnista está meio fadado a essa área. E era uma área que me interessava também. Zootecnia é um curso da UDESC aqui em Chapecó, né? Da nossa faculdade estadual. E tá aqui em Chapecó já há um bom tempo, né? Tu sabe quanto tempo faz que abriu o curso aqui? Mas tu foi uma das primeiras turmas aí. Não. Eu não fui uma das primeiras turmas, não. Eu já vinha... O curso já estava bem consolidado, com legal. Turmas muito bem classificadas assim, nos exames nacionais. A Faculdade de Zootecnia aqui da UDESC é uma das melhores do país, com os melhores professores. Enfim, a gente tem uma pontuação bem grande no ENAD. E é um curso difícil, mas é uma delícia, assim, para quem gosta do campo, né? Que legal. E então você largou da zootecnia para participar do MasterChef. Conta pra nós aí como que foi esse começo. Como que a Ana decidiu ir pro MasterChef? Como que você... Baixou a louca. Como é que foi isso? Foi do nada? Do Neira? Não foi bem do nada, assim. Eu sempre acompanhei o programa.
E era um programa que eu adorava. Então, muitas vezes eu estava estudando para as minhas provas da zootecnia, assistindo o Master. E eu tinha vontade de largar meus livros ali e fazer alguma coisa para eu comer. Muitas vezes isso acontecia. E aí, eu tenho uma amiga que também acompanhava e ela falava, amiga, se inscreve, tem tudo a ver com você. Eu pensei, jamais, nunca, que eu não tenho o menor potencial para estar ali. E aí, um dia eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever bem caladinha. Ninguém vai ficar sabendo. E se não passar, ninguém vai ficar sabendo. E aí deu certo, fui passando nas seletivas e tudo mais, e foi indo. Quantas seletivas são, pra gente saber? São umas 4. E como é que é, tipo, isso? A primeira tu tem que mandar uma receita, assim? Como é que funciona? Tu manda um vídeo. Cozinhando, e conversando com a câmera. Tem que estar falando com a câmera. Tem que estar falando, se apresentando e tudo mais, o que você gosta de fazer, quem é você, de onde você vem, seus gostos culinários. Mostrar, cozinhando alguma coisa pra mostrar que você tem algum tipo de técnica, mas ao mesmo tempo é difícil, porque o tempo do vídeo tem que ser curto, no máximo 20 minutos. Senão, imagina, a galera fazer vídeo de 2 horas pra seleção. Sim. Aí você gravou, tipo, falando mesmo assim, oi Fogaça, oi Jacan, tipo, isso mesmo? Eu já imaginava que não iriam ser eles que iriam fazer essa seleção ali, né? Uhum. Então, eu me apresentei. Eu sou a Ana, tenho tantos anos, faço isso, aquilo, gosto de cozinhar, minha conexão com a cozinha começou em tal idade, e por aí foi. E como é que foi receber esse e-mail de volta, assim, tipo, você foi selecionada? Foi um e-mail mesmo, porque eles não conseguiram falar comigo via telefone. Foi bem naquela época que entrou o 9 na frente, e tinha acabado. Quando eu fiz a inscrição, não tinha um 9 ainda. E aí entrou o 9 e eles não conseguiam me ligar. E aí eu recebi um e-mail do Masterchef falando, não estamos conseguindo contato. E eu, meu Deus, eu passei o telefone até do meu cachorro. Vão falar comigo sim. Me chamem. Uhum. E aí, essa primeira seleção que você passou, eles entraram em contato e aí você já foi pra lá pra fazer a segunda ou como é que era? Isso, e era muito rápido, assim, eles ligavam na sexta, falavam, você passou pra próxima fase, então segunda-feira você tem que estar aqui tal hora. E Meu Deus. Tinha que ir, tinha 2 dias pra se organizar e ir. Aí foi nesses 2 dias que tu decidiu, assim, vou mesmo e tal, e largou a faculdade, ou tu falou, opa, segura aí, galera, eu já volto? Foi segura aí, porque foi bem na época do final do ano ali, final de dezembro, início de janeiro, então a faculdade estava de férias. Então esse processo seletivo foi bem legal, porque se não desse certo também, tá tudo certo, eu volto pra faculdade e vida que segue. Legal. E essa formação do Masterchef foi a formação clássica que você participou, né? Foi a melhor temporada. É a melhor temporada, né? É a melhor temporada. Até os vídeos que a gente vê, tipo, de review do Masterchef, eu e o Joel gostamos muito de um canal que chama Canal 90, que ele junta, tipo, os melhores momentos, os que estão mais irritados, ou as melhores receitas, ou as piores receitas, e a maioria é dessa temporada, né, Joel? Os que viram meme. Você virou meme em algum momento? Eu virei meme. Eu tenho um meme que revive a cada mês, assim. Ele está sempre sendo top trend no Twitter. Qual que é? Conta aí pra galera. Que é o pelo menos é na Europa, né? Muito bom aquele. Muito bom. E como que foi a preparação? Depois que você foi aceita pelo programa, como que foi a preparação? Você teve que fazer alguma coisa específica? Você teve que estudar? Como é que foi a tua preparação para ir pra lá? Claro, assim, eu jamais iria chegar lá só na cara e na coragem, né? Assim que eu recebi o primeiro e-mail deles e que eu iria fazer o processo seletivo, eu tinha acabado de chegar em Minas, inclusive, e contei pra minha família. E, óbvio, na época eu era estudante, né, quebradona. E daí pedi ajuda pra minha avó, né? Falei, vó, me ajuda aí com os livros, pelo amor de Deus. Já dei uma pesquisada, porque eu sei que um dos prêmios era o curso na Cordon Bleu, né? Então, eu peguei e comprei os livros da Cordon Bleu, todas as técnicas, comprei um monte. Tão desesperada que eu tava, que eu comprei um livro que era todos os livros da Cordon Bleu juntos e ainda comprei eles iguais, separados. Bem louca. Muito massa. E aí fui comprando vários livros clássicos, assim, da gastronomia que me ajudaram demais, assim. Mas eu acho que o que mais... a forma mais fácil de estudar é comer e refazer, tentar reproduzir, entendeu? E foi assim que eu fui estudando. E assim, você tinha tido alguma experiência de cozinha antes, por exemplo, profissional, em restaurante e tal? Não. Inclusive, saiu uma fofoca uma vez que eu tinha trabalhado e não sei o que, e os meninos da faculdade, meus amigos, eles me zoavam muito, que eles falavam que eu montava cachorro-quente da lanchonete lá da frente, que esse era o meu trabalho. Mas nunca tive, não. O único contato que eu tive foi uma vez que eu fiz, assim, me prometessem dinheiro, eu fazia tudo, gente. Aí eu fui trabalhar de garçom uma vez num evento
num congresso de suínos que teve aqui. E aí eu fui pra fazer garçom e faltou alguém da cozinha e eu passei uma tarde ralando limão dentro da cozinha. Essa foi a minha experiência profissional antes do Master. Não aprendeu nem fazer o nosso tradicional porco pizza aqui da região, nada. Já fiz. Mas não nesse dia, Não né? nesse dia, Não nesse dia, não foi antes, né? Foi depois. Legal demais. E falando nisso, pegando esse gancho já, você lá no Masterchef ou depois também, quando você foi cozinhar em outros lugares, você levou alguma referência de Chapecó e se levou, qual foi, assim? Qual que é a primeira comida que te lembra a cidade, sei lá? A primeira comida que me lembra Chapecó, vocês já falaram hoje, é sagu. Assim, ó, não tem pra onde você corra do sagu. Todo lugar que você vai, a sobremesa vai ter sagu. Pudim também, Chico balanceado. Então, eu acho que sagu é uma referência que eu tenho daqui do Sul, sabia? Mas e ela, só pra falar assim, porque o sagu, ele é uma sobremesa que tem sempre no balcão, porque não é a preferida, né? As crianças adoram, por exemplo, o pudim, que é super doce e tal. E o sagu, ele tem um quê de amargo ali, tipo uma acidez. Ele tem o ácido do vinho, né? Pouco açúcar, mas ele é contrabalanceado com o creme branco, que é super docinho. Então, faz aquele match gostoso. Eu vou dar uma referência aqui, porque tem um livro de uma menina de Concórdia também, que é a Marina Berta. Marina Berta. Isso, e chama Sagu o livro dela. E ela faz uma brincadeira, assim, o trabalho na literatura dela, dizendo que o sagu, ele é uma história de amor entre a mandioca e o vinho, né? Porque é a mandioca cozida no vinho. Então eu acho isso muito bonito, assim, porque é a mandioca que é meio sem graça, né? Nessa coisa do doce, e depois o vinho acaba tendo esse negócio que é o sagu. Só deixa eu registrar aqui que o nome é Mariana Berta. Mariana Berta. Uma baita escritora. E pra você, amigo, que não sabe, o sagu, ele não tem um pé, tá? Não é um pé de sagu, não colhe o sagu, tem que fazer com a mandioca. Tá bom? É da família das eufobiáceas, como falou antes o nosso querido Djavan. Vamos lá, vamos nós. Segue aí, Joel. Então, eu queria falar sobre uma pergunta agora, assim, que eu queria que você falasse pra gente, é que se a Ana Paula Padrão, ela é tão amorzinho, assim, atrás das câmeras, como ela é na frente das câmeras, porque, como que essa mulher apaixona apresentando. Eu amo ela. Ela é incrível. E ela é muito mais querida pessoalmente do que nas câmeras, assim. Realmente, ela é muito fofa. Inclusive, o dia que eu fui eliminada do programa, ela foi lá no camarim, ela nunca tinha ido ainda no camarim, e ela foi lá e me deu uma pulseirinha de olho grego, sabe? Ah, que massa. Muito fofa, Ela é muito querida. Então ela é tipo resenha, porque ela tá sempre trocando ideia com os participantes, e parece que ela torce mesmo pela galera, né? Exato, e ela tem um olhar muito clínico, assim, de entender que você não tá bem, fechou a câmera, ela corre, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Vamos lá, vamos reagir. Força aí, que falta pouco tempo, né? Aguenta mais um pouco. Eu sei que é difícil, porque é um batidão, né? Foram 4 meses gravando que eu fiquei lá. E ainda saí em 8º. Depois tiveram mais 15, 16 dias de gravação e aí foi a final. Mas é muito tempo junto, trancado dentro do estúdio, tipo. Como que é, assim, a equipe e tal? É uma equipe gigantesca. Eu acredito. E quem é o diretor? Quem foi o diretor dessa temporada? Ele chama Pato. Pato? Da Edemol, Eu não lembro o sobrenome dele, mas o nome dele, assim, era Pato. E daí tinham vários outros, né? Era um pavilhão gigante, o estúdio do Master. Gigantesco, muita gente, muito cameraman, muita equipe de produção, enfim, uma galera. E por ser reality não dá pra postar nada, né? Não, a gente ficava sem telefone. Fica sem telefone. A gente entrava na van, eles recolhiam o telefone e devolviam a hora que a gente entrava na van pra sair. Isso às vezes a gente entrava na van pra ir pro estúdio às 6h30, 7 da manhã e saía às 9, 10 da noite. Eu acho muito louco, por exemplo, eu que também trabalho com direção e tal, você fazer a direção do reality deve ser uma coisa muito louca, porque você pega e capta coisas dos participantes que você vai usar depois, e é sobre isso que eu queria fazer um comentário contigo. Na sua primeira prova do Masterchef, você tinha que escolher uma adversária, e você escolheu a adversária errada, Ana. Então, na verdade, essa foi a segunda vez que eu participei do Master, né, que eu fui convidada pro Master A Revanche, e foi nessa vez que aconteceu isso. E eu tava zureta, gente. Meu Deus do céu, não entendi onde é que eu tava assustada, tava nervosa de estar ali de novo, ansiosa, tipo assim, por ter
eu pensava assim, será que vai ser minha grande chance agora? Agora é a minha vez. E não foi, né? Porque eu caguei na entrada, na porta. Mas o que isso fala de você? Você é estabanada, assim, na vida real? Eu sou assim? muito desligada. Muito desligada. E ali da apresentação, eu conhecia tanto a Vanessa quanto a outra participante, que eu esqueci o nome dela agora, que... Ai, como é que ela chamava? Não vou lembrar. Mas enfim, não lembrei na hora que eu tava na cara dela, vou lembrar que anos depois. Mas eu conheci as duas, inclusive a primeira temporada que eu assisti, a que eu queria chamar, participava. E ela era uma pessoa que ela tinha muito conflito e ela não seguiu nenhum ramo da gastronomia. Então eu falei, cara, eu fui a primeira a poder escolher, eu vou chamar ela. Chamei errado. Não, e tu chamou ainda uma pessoa que, tipo, que ela tinha... Tinha um restaurante, não, e ela era toda zen. Toda zen, assim, tipo, uma pessoa que parece que o universo vai conspirar a favor dela, sabe? Mas foi muito divertido também. Aquele olho dos hindus, assim, no meio da cabeça, sabe? Sim. Tipo, uma pessoa que... Ela não era ela mesmo. Todos os santos estavam com ela e todos contra mim. Então, e depois disso, tipo, nessa segunda, você participou então de duas, só pra deixar claro aqui pra galera. É que a gente conta participação real quando tu tem uma bancada só pra ti, né? Daí quando você entra, quando começou o Master, a primeira vez que eu fui em 2017, a gente chegou ali em mais de 100 candidatos. Depois vai afunilando, né? Vai passando os processos seletivos, aí tiveram as batalhas, que nós éramos 45, eu acho, por aí, alguma coisa assim, e daí até que fica só os 21. Aí a gente conta que a participação real é a partir dos 21, entendeu? Então a revanche eu não conto que eu participei, tipo, como participação, né? Eu fui como convite. Foi um convite, né? E esse aí você foi até em qual fase desse da revanche? Não, eu saí no primeiro, foi que daí teve a mesma disputa que teve na minha outra temporada, que foram os duelos, né? Uhum. E aí eu que caí no duelo. Entendi. E uma coisa que eu também assisti ali foi... nesse duelo que você fez, eu acredito que foi o segundo prato que você preparou, aquele do ossobuco. Tá. Conta um pouco disso, assim, porque o que eu percebi, assim, nesse episódio? Todo mundo quis surpreender pela sofisticação. Uhum. E você foi, tipo, no coração das pessoas. Tanto que a Paola, ela chega lá, ela come, sim, parece que ela vai fazer uma crítica, mas ela fala, tá uma delícia. Ela não tem o que falar. Nesse gancho, deixa eu só mandar um abraço aqui pros nossos ouvintes queridos que estão participando. O Everton mandou um abraço aqui e disse, bora fazer um concurso de ossobuco, então, galera. E aqui o nosso amigo Jairo Ismanioto disse que a especialidade dele é fazer um músculo com massa, o famoso ossobuco. E agora abre bem o ouvido aí, presta atenção que vai ter a receita do ossobuco do Masterchef pra você, se liga. Essa foi a prova do leilão, né? Uma prova clássica do Master. E que você precisa, tipo assim, pra você conseguir o corte de carne que tu quer, tu tem que dar o lance, e o lance é tempo. Então, quanto mais lance você dá, menos tempo você tem para executar aquele corte. A zootecnia me ajudou muito no Masterchef, porque era vitela. Então, era um corte de vitela. Para quem não sabe, vitela é um boi muito pequenininho. Uhum. Então, a carne é extremamente macia. E quando eu vi que ninguém ia querer o ossobuco, eu falei, é meu, porque é macio. Vai cozinhar muito rápido. Eu vou colocar na pressão, meia hora ele vai estar pronto e eu vou sobrar mais meia hora ainda. E aí eu peguei, dei o lance pra ele, acho que eu perdi 5 ou 10 minutos só, e fiquei com ele. E foi um sucesso, assim, era uma prova que eu tinha acesso a muitos ingredientes que eu consumia normalmente na minha casa. Então, eu já morava com meu pai, então as nossas refeições, muitas delas eram feitas com ossobuco. Então, tinha vários ingredientes que meu pai gostava muito de cozinhar, que era a batata salsa, que lá em Minas a gente chama de baroa, ervilha torta, daí tinha tomate, cebola, vinho branco, enfim, que dava pra fazer um super molho. E peguei essa inspiração das coisinhas da minha casa e fiz um prato com segurança, porque o maior erro dos participantes do Master é querer inventar em prova, não existe. Tu tem que fazer as coisas com segurança. E eu fui muito bem no programa, porque eu saquei isso muito cedo. Eu entendi que o lance do programa não era provas mirabolantes e pratos mirabolantes, era coisa básica, bem feita e gostosa. Eu ganhei prova fazendo maionese de batata, entende? Então, assim, eles ficavam loucos, porque, tipo, cara, ela fez uma maionese de batata com uma sardinha e ela ganhou a prova.
Tipo, Muito legal, né? A prova de que realmente é o sabor, é as coisas que estão ali e a história do prato. Acho que eles comentam até isso nesse prato do Ossobuco, que esse prato tem história. Tipo, Sim. como a gente sente a história do prato. Eu acho que isso é muito bonito, né? E a pessoa que vai lá e coloca arroz, não sei o que, e informa, e daí faz... E uma coisa que eu queria pedir pra você, ninguém falou da apresentação, porque nesse caso o prato, em relação aos outros, a apresentação dele não era tão sofisticada. não era, porque ele não era um prato sofisticado. Era um prato de casa, entendeu? Aham. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma cama de baroa pra dar uma altura pro ossobuco que já tava desmanchando, né? Que é o ponto certo de se comer. Coloquei mais alguns legumes, o clássico tomate, que eu usei quase em todos os pratos do Master. Eu, inclusive, era chamada de rainha do tomate, porque eu assei tomate em quase todas as provas. Então, eu não me preocupei tanto com a apresentação daquele prato, justamente por saber que ele tava muito gostoso, entendeu? E vi gente fazer empratamento muito pior que os meus e ganhar a prova, porque o que vale é o sabor, que eles sempre falam, o que vale é o sabor. Tu pode até tomar um sarrafo ali, porque tá muito feio, mas se tiver gostoso, tu vai estar no top 3 e vai ser sucesso. Além desse prato, qual que você lembra, assim, que você sabe que, foi arrebatador, assim, tipo, foi positivo demais o resultado? Eu ganhei várias provas, né, como melhor prato. Um que mais me deixou chocada, assim, de ganhar a prova, e mais uma vez a zootecnia e a vida do campo me ajudando, foi uma caixa misteriosa que ela era repleta de miúdos bovinos. Cara, tinha de tudo. Tinha cérebro, tinha testículo, tinha tripa, tinha bucho, coração, rim, fígado, enfim. Tinha muita coisa que a galera não tá acostumada a fazer. E muitas delas nem eu. E eu peguei uma referência de uma terrine que minhas tias faziam, que era com miúdo, fígado de frango, miúdos de frango, e elas faziam, e de pato também. E, na verdade, assim, a terrine original, ela é chiquérrima, né? Vai foie gras, não sei o quê. E eu peguei essa referência de miúdos, coloquei bastante tempero e fiz uma versão mais processada, assim, com sabores mais misturados, mas com essa referência, e eu também ganhei essa prova. E daí os meus colegas falavam assim, ela só ganhou porque ela é zootecnista. E eu falava, então vamos fazer zootecnia. Não, eu quero ver você fazer um desse. E falando disso, assim, das suas tias, da sua avó, quem te ensinou a cozinhar, Ana? Não teve muito bem quem, eu sempre fui muito curiosa e metida. As minhas tias mandavam eu sair da cozinha, eu fazia a volta e chegava lá de novo. Voltava pelo outro lado. Sai pela porta, eu volto pela janela. Eu sempre gostei desse ambiente da cozinha. Só que isso também foi presente na minha vida a vida toda, desde criança. Então, a minha avó fazia bolachas para vender, fora a comida do dia a dia, né? E não sei se vocês são do interior, se tem essas rotinas também, época de milho, época de fazer pamonha. Então, tipo assim, reúne todo mundo, a família inteira tem que ajudar, porque é muita coisa para fazer, né? Chega aquelas sacadas de milho que tem todo mundo tirar palha, ralar, fazer, montar, cozinhar. E aí, época de goiaba, vai colher goiaba para fazer doce e ter doce o ano todo. Então, assim, era muito comum e natural para mim. E eu acho que para muitos mineiros essa é a realidade da nossa vida, sabe? Pelo menos os do interior, assim. Então, sempre foi muito natural para mim começar, assim. Quando eu tinha 8 anos, eu lembro que minha avó deixou eu cozinhar pela primeira vez. Que eu tive uma aula de gastronomia na escola e eles ensinaram a fazer pão de minuto. E eu cheguei em casa e falei, vó, eu aprendi a fazer pão de minuto. Deixa eu fazer? Daí ela, deixa. Aí eu fiz, no outro dia eu fiz a mesma receita, só que salgada. No outro dia eu fiz recheado. Aí eu comecei a fazer pras vizinhas. E, tipo, eu fiquei uma semana fazendo pão de minuto. Minha avó falou assim, Ana Luísa, deu. Deu, tudo bem. Agora você pode cozinhar outra coisa. Pode aprender outra coisa que eu vou deixar você fazer. Mas dá uma contextualizada aí, o que é um pão de minuto que eu não conheço, por exemplo. É um pão muito fácil de fazer. Ele é só misturadinho mesmo, não tem que crescer, não tem que nada. Farinha, açúcar, leite, fermento e... Não, ovos, não, acho que não vai ovos. Mas enfim, é um pãozinho bem básico que ele fica entre um pão e uma bolacha. Você consegue rechear, você consegue fazer doce, salgado, ele é bem neutro. E eu fui fazendo e foi dando certo. E cada vez eu inventava um sabor diferente. E aí, a partir daí, minha avó permitiu que eu entrasse mais na cozinha. Mas eu sempre gostei. Aqui tem muito, acho que tem a tradição que ela falou aqui, a tradição do salame, né?
Fazer o salame, eu acho que junta a família, fazer o salame dá um trabalhão também. E uma coisa que eu lembro da minha infância, e não sei se você já viu, é as coisas que faz com a cana, né? O puxa-puxa, o açúcar mascavo, também tem essa lembrança, assim, que as famílias fazem aqui na região. Na minha casa, a gente não fazia nada com a cana. A gente tinha uma pequena plantaçãozinha, assim, um pouquinho de pé de cana caiana que a gente fazia garapa. Mas o açúcar, essas coisas, na minha casa nunca teve. Como produção própria, né? Mas, tipo, igual o salame que você falou, lá em casa também, a carne que a gente consumia lá em casa era toda da fazenda. Então, vai matar a vaca. Então, ninguém vai fazer nada, porque todo mundo vai ajudar a limpar aquela vaca. Arrumar e congelar, enfim. Porco a mesma coisa. Eu queria comer galinha de meio-dia, tinha que matar às 9 pra almoçar. Então, assim, era muito comum pra mim a vida dentro da cozinha. Fora que, lá na minha casa... a cozinha é o coração da casa. Então, tipo, todo mundo quer conversar, alguma coisa assim, a gente não fica na sala, recebe visita na cozinha, que é onde tem a mesa. É onde a gente pode servir, é onde vai estar coisas gostosas, né? Então, é a nossa forma de mostrar amor também, é na cozinha. Sim, eu acho que as famílias, elas, de um tempo pra cá, assim, essas coisas, esses hábitos acabaram se perdendo, principalmente por causa, aqui na nossa região, o êxodo, né? A família, os jovens, eles crescem, eles saem de casa, acaba ficando só o pai e a mãe, ou poucas pessoas ali, e realmente, o ato de fazer o salame, de matar porco, o dia de matar porco, né? Que aqui a gente tem até tem essa brincadeira, que é dia de matar porco, lá todo mundo se reúne, e reúne vizinhos, os vizinhos levam uma parte pra casa e ajudam em tudo. E assim também como o Ronei falou dessa coisa das coisas da cana e tal. E ontem, só pra lembrar, eu cruzei com um amigo, queria até mandar um abraço pra ele, que ele falou que tá ouvindo o programa, que é o Gustavo Fati. Ele disse que ele vai tocar numa bodas de ouro, e ele vai tocar porque a bodas de ouro é do cara que detém a receita do salame da família. Ele não quer perder, ele quer fazer amizade com o tio da mulher dele, porque ele quer pegar a receita do salame do cara. Certo ele. E outra coisa que eu queria falar, então, que é sobre essa tua influência mineira, que mineiro tem uma fama de ser um grande apreciador de café. Minas é um lugar onde tem muito bons cafés, e eu queria saber de você, assim, qual que é o teu café favorito? Como que é, assim, sabe? Prefere passado? Prefere... o passadinho, sempre. Sempre. Mas você sabe que, assim, eu dei um upgrade na minha relação com café quando eu gravei a primeira temporada do Caderninho, que foi gravada lá em Minas. Até então, eu não sabia nada sobre cafés, assim, tomava as marcas tradicionais, o café tradicional que a gente encontra no mercado. Eu já achava maravilhoso, né? E me achava a expert por ser mineira, porque mineiro leva a fama só por ser mineiro mesmo, não precisa saber nada. E aí... Quando eu fui gravar essa temporada, eu gravei com o dono de uma marca que é muito legal, que ela chama Coffee Mais. Não sei se vocês já conhecem essa marca, mas é uma marca só de cafés especiais aqui do Brasil. E esse café era sempre exportado, né? Então, tipo, a gente nunca ficava com o nosso café bom. Todo o nosso café bom do país saía para fora e a gente consumia as marcas tradicionais, que são pau, casca e grão feio, sabe? Grão azedo. E aí eles torram até a máxima cinza do negócio e te vende como um café forte para você não sentir os aromas reais e os defeitos daquele café. É verdade que o café, quanto mais preto pior ele é? Pior ele é, exatamente. Claro que todos esses anos o paladar do brasileiro acostumou com esse amargor todo de café, né? Então, mesmo algumas marcas de cafés especiais tem pelo menos uma versão de um café que se aproxime um pouco mais desse café que a gente está habituado a tomar. Mas o correto é você parar, tipo assim, a cor do café não é preta, é caramelo, é um marrom dourado. E isso não vai dizer que o seu café vai ficar fraco ou aguado, não é isso. Mas é a torra correta para que você consiga identificar as notas sensoriais que aquele grão e aquela região, né, aquele terroir vai te proporcionar. Você falou do Caderninho, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é esse projeto que você tem, que é um projeto de receitas, né? Conta um pouquinho como que ele surgiu e como que foi essa primeira temporada que você comentou. Como que ele surgiu? O Caderninho não era pra ser uma série, ele era pra ser um livro. Eu queria escrever um livro que resgatasse receitas
que são ouros das famílias, sabe? Uhum. Depois que minha avó faleceu, um belo dia eu tava revirando as gavetas e eu achei umas folhas, um livro de receita que era dela e da minha bisavó. Nossa. Era tipo aquelas páginas amarelas. Uma assim, relíquia de família. E aí eu falei, vó, tu me dá isso aqui que eu vou digitalizar. E ela, na época, falou assim, tá, eu te dou, só que eu acabei voltando pra Chapecó, não peguei essas folhas e tudo mais, e isso sumiu da minha casa. Meu, não acredito. Sumiu, e eu não... Aí eu enlouqueci, né? Falei, cara, eu vou ter que ir atrás dessas receitas agora. E comecei, a esposa do meu tio, a outra tia, comecei a resgatar essas receitas aí, e a ideia era fazer um livro, né? Com essas receitas que eram tão importantes e tão especiais pra minha família. E aí, conversando com os meus amigos, né, um publicitário, um produtor, eles falaram, não, cara, isso é um projeto audiovisual muito massa, vamos rodar Minas Gerais. E aí, ia ser, primeiro buscando essas receitas de família, depois virou lugares e ingredientes típicos de Minas e dos lugares que a gente ia passar. Enfim, ele tomou uma proporção bem maior do que o que a gente sonhou inicialmente. Aí eu trouxe para vocês aqui o caderninho com as receitas da primeira temporada, que são a temporada lá de Minas, né? Uhum. Então, todas elas têm sentido, todas elas têm um significado especial para mim, uma referência, enfim. E aí depois a gente fez a segunda temporada, que a gente rodou no Rio Grande do Sul e finalizou na Serra Catarinense, que foram também com receitas inspiradas na cultura gaúcha, enfim. E visitamos lugares maravilhosos no Rio Grande do Sul e eu passei o maior frio da minha vida. E como que foi essa produção? Porque depois que você saiu do MasterChef, você começou a produzir esses conteúdos que hoje quem tá nos ouvindo também pode consultar, né? No seu Instagram, no seu canal do YouTube. Inclusive, a receita do ossobuco tem no meu Instagram. Só dá uma descida lá no feed que você vai achar ela completinha. Tem várias outras receitas que eu fiz no Master também, que eu ganhei provas e tal. Você pode procurar lá que vocês acham. E legal. E você se encontrou nisso, assim, então agora você tá produzindo bastante. Até eu queria que tu comentasse sobre quem que tá por trás, como é que é a tua equipe, né, e tal, porque a gente sabe que produzir, e principalmente, o Ronei comentou antes, comida. Filmar comida é uma das coisas mais difíceis que existe no audiovisual. Fazer a comida ficar saborosa não é fácil, é bem difícil. Sim. Na verdade, quem tá comigo desde a época da primeira temporada do Caderninho é o Doni. E ele também não tinha experiência nenhuma, né, nesse audiovisual gastronômico, né? E a gente foi aprendendo junto, vendo o que funcionava, o que combinava com a gente, o que não combinava. Então, hoje, basicamente, somos eu e ele, né? A gente montou a nossa cozinha em estúdio depois de muito tempo, pingando de cozinha em cozinha, pedindo, ô fulano, essa cozinha é bonita, deixa eu gravar aí. Tem móvel pré-moldado aí na tua casa? Aí a gente começou a gravar dessa forma, né? E depois de um tempo a gente conseguiu uma super parceria, montamos a nossa cozinha. Ficou bem legal, bem a nossa cara, assim. E lá a gente entendeu o nosso estilo de audiovisual gastronômico e a gente mantém, assim, há um bom tempo. Mas eu vi que você também tá experimentando. Você fez agora uns vídeos com SMR. Da onde que surgiu essa ideia? Eu sou viciada nesses vídeos, cara. Não, eu fico horas, me deixa Olha, horas. eu até acho prazeroso de ouvir e ver, mas eu, tipo, me sinto meio culpado de ficar vendo isso, sabe? Parece uma coisa muito coreana, sei lá, aquelas coisas que... Então, BTS, sabe? Mas então, eu sou muito viciada nisso. E aí eu falei, cara... e eu nunca tinha feito esse estilo de vídeo, né? E aí, quando a gente foi gravar agora uma mini temporada de inverno ali em Quilombo, numa pousada bem gostosa que chama Vale Douro. Essas cabaninhas que estão super na moda agora. Aí a gente foi pra lá e foi gravar. E aí é um mic direcional, né? Que aquilo capta um grilo a 2 quilômetros de distância, mais ou menos. E aí a gente fez eu falei, vamos testar então, vamos levar esse mic. E aí a gente gravou com ele e foi bem engraçado, porque alguns dias a gente não conseguia gravar dessa forma porque tinha tratores e máquinas no terreno do lado. Tá. O meu Instagram é Ana Luiz Teixeira. Tá. Isso, a gente vai achar que vai vir aqui o vídeo do... O vídeo do milho? Isso, esse do milho que eu vi. Tem mais pra postar, vocês ficam ligadinhos que logo eu posto todos eles. Legal demais. Tô curioso agora pra saber qual é que é, né? Tipo, pra você entender, você que tá ouvindo aí, você ouvinte aí. Esse primeiro aí, ó. Esse aqui, ó. Vamos lá, vamos escutar ele aqui. Vai abrir? Se eu não tô logado aqui no Instagram? Dá um enter aí. Não vai abrir, né, cara? Tá, vamos lá.
segue aí que eu vou tentar resolver o negócio a aqui. gente vai achar. Eu queria que você, enquanto isso, Ana, falasse pra gente qual que é o teu prato favorito da vida. Todo mundo me faz essa pergunta e ela é bem difícil, assim como, o que você gosta mais de cozinhar? Acho que existem muitos momentos, assim, que me deixam com muita vontade de comer alguma coisa específica, mas eu acho que a coisa que mais me é familiar e que mais remete aonde eu vim, né, os meus amigos, a minha família, é uma galinha caipira e arroz. Ai, Ah, bom demais, hein? E aí vocês estavam falando do quiabo mais cedo, lá em Isso. Minas, é um legume que não falta na casa de ninguém. E eu acho um absurdo não ser consumido aqui no sul. Começou a ser vendido, mas agora com a chegada dos venezuelanos e haitianos a gente consegue encontrar mais quiabo, porque é bem forte na cultura deles. E eu achei muito legal que os mercados conseguiram identificar isso e trazer também para que eles se sintam um pouco em casa, né? sim, cara, eu acho isso incrível. Até tem um lugar aqui em Chapecó que é lá no sítio Pitanga Rosa, da dona Rosalina, que fica lá no Faxinal dos Rosas. E tem um cara lá que é um haitiano que é o Bachelor, uma coisa assim, eu não tenho certeza o nome dele, mas ele tá plantando um tipo de feijão, que é um tipo de feijão específico da culinária deles e que é muito consumido lá no Haiti, mas aqui não tem. Então ele está introduzindo essa cultura aqui Exato. para poder alimentar a comunidade haitiana. E eu acho isso incrível, maravilhoso, porque faz parte do resgate da nacionalidade deles, da afirmação nacional que eles têm. E, enfim, eles não tiveram muita escolha, eles acabaram vindo para cá, sabe? Então é muito importante Mas sabe isso. que a longo prazo, a cultura deles vai ser um pouco inserida aqui no sul de Chapecó também. Então daqui a pouco a gente vai ter bastante barraquinhas de arepas venezuelanas. Já tá tendo até eu vi que inaugurou no terminal, acho que tem uma de empanadas venezuelanas. Olha só, eu vou ir provar então, porque eu sou muito curiosa na gastronomia deles. E eu acho que é muito legal eles trazerem pra gente conhecer também, né? Porque, como você falou, ninguém veio aqui. Eu vi que tem uma né? coisa parecida com polenta que eles fazem. Muito parecido com polenta. Eu não gosto de lembrar o nome, né? Mas é muito parecido com polenta. Vamos ouvir então aqui o vídeo do... Só pra galera entender o que é. Asmir, o que é? Isso aqui, ó, galera. ASMR. Se liga, é SMR. Tá descascando um milho aqui. Legal, você já deve estar sacando que ela tá acendendo fogo, né? E agora tá colocando o milho pra assar ali no fogo. Dá pra escutar direitinho, ó. E é isso, acho que esse é um tipo de... É sensorial, entendi, né? Ó, saquei. É o sensorial, é sensorial. Beleza, mas até aí eu concordo, tá? Até aí eu achei bonitinho até. Agora, quando você começar a falar assim, ó, aí você pega... não, isso aí não. E descasca ele devagarinho. Não, aí é ruim, aí vai ficar ruim. Não, aí não dá não. Aí vai ficar ruim, porque tem muita gente que faz isso, né? De Não, coisas mas mais isso- aleatórias do mundo possíveis, né? Eu acho que além do visual, nesse caso, né, os vídeos, além deles serem muito bonitos, bem produzidos, com uma fotografia incrível, eles com esse tipo de som também, eles criam essa coisa de que parece que você tá comendo, ele dá Exato. fome. Não, que Ele tá dá ali, fome de você exato. ver isso aí. Tá ali, tu sente o calor da fogueira, Aham. tu sente o cheiro do milho queimando, enfim. É um vídeo bem gostoso de assistir. E o Doni que produziu pra mim, ele é maravilhoso. A Um abraço pro produtora Donovan. dele é a Ópera de Vidro. Conheçam o trabalho dele, que é impecável. Como é que é o nome? Ópera de Vidro. Ópera de Vidro. Fica aí, então, o registro. Um abraço pra quem? É o Doni? Doni. O Legal. Donovan Ferreira, né? Muito Aham. legal aqui o trampo dele mesmo, hein? Parabéns. Ana, seguindo aqui com as nossas perguntinhas, eu queria te trazer ver se você pode compartilhar isso com a gente, tá? Mas quem foi a pessoa mais chata pra quem você já cozinhou na vida? Meu pai, sem sombra de dúvidas. Tá na ponta da né? língua. Não, meu pai, cara mais chato pra receber um prato de comida é meu pai. Sério? Sério, super crítico. E foi assim desde sempre, então? Sempre. Ele sempre prezou pela qualidade. Meu pai sempre teve um quê de professor, assim, sabe? Então, tudo que eu fazia, ele não tinha dó de mim, tipo, querida, ela aprendeu agora, vai fazer. Ele, não, isso aqui tá ruim, vai fazer de novo. Não é assim que faz. Então, vamos lá. E ele cozinha também? Cozinha. Hoje não mais, né? Que depois que eu entrei no Masterchef, tanto a minha família quanto os meus amigos, ninguém quer saber de cozinhar pra mim. Mas todo mundo da minha família cozinha muito bem. O pessoal gosta da cozinha, assim, Aham. curte cozinhar.
Legal demais. E a pessoa, como o pessoal também que tá nos ouvindo e tá conhecendo um pouquinho mais de você também produz, você faz eventos, né? Sim. Você faz eventos e tal. E nesses eventos, assim, eu acredito que você já cozinhou pra muita gente. E dessas pessoas eu queria que você dissesse pra nós, se teve alguma que você ficou apreensiva quando você ia cozinhar? Teve. Eu não vou falar o nome dela, né? Que é uma cliente aqui de Chapecó, inclusive, que cozinha muito bem também. E aí isso me dá medo, entendeu? Que daí ela escolhe... Eu lembro que ela escolheu, era o aniversário dela, acho que sim. Ela escolheu alguns pratos e ela falou, eu quero esse aqui, mas ó, aqui em casa a gente faz isso muito bem. E aí eu fui assim, tremenda, mas no fim deu tudo certo, ela adorou. Mas quase todos os eventos eu vou bem apreensiva, porque a não ser os que são clientes já mais antigos, que eu já conheço gostos, sei como é que eles gostam de comer as coisas, aí é mais fácil, né? Você tem mais intimidade e tal. Agora, cliente novo, é sempre um friozinho na barriga. Legal. Muita gente fala também que cozinhar pra menos gente é mais difícil que cozinhar pra muita gente, né? Fazer um prato assim. Não? Não, é mais difícil fazer um prato grande, assim, por exemplo. E fica mais saboroso. Você acha que muda o sabor? Porque tem muita... Eu já ouvi falar, né? Não sei se tem muita gente que fala, mas eu já ouvi falar que, por exemplo, o risoto, quando você faz num panelão, ele fica mais saboroso, fica melhor do que fazer numa panela pequena. O que você acha disso? Eu discordo, que pra mim é só uma questão matemática. Tipo, proporção. Se eu vou fazer pra 2 ou pra 50, é uma questão de proporção. Eu vou usar a mesma quantidade de cebola proporcional, de caldo proporcional, de tudo proporcional. Então eu tenho certeza que o meu risoto pra 2 pessoas vai ficar muito próximo do pra 50. Mas é mais fácil fazer pra 2, concorda? Sim, cortar menos coisa. Exato. E falando disso, assim, também você costuma cozinhar pra você, assim, tipo, pra comer sozinha, sabe? Faz comida... Porque eu tenho esse problema, sabe? Eu não sei cozinhar, a gente mora junto... Então tu não tá me seguindo, né? Não, eu tô te seguindo sim, mas veja bem, aí continua sendo um problema porque pra mim é difícil ou motivar a fazer, sabe? Aí no mercado e comprar as coisas, ou separar pra fazer um prato pra uma pessoa e acabou ali. Pra mim parece que eu acho que isso pode ser a sua relação com a cozinha que ainda não existe. Tu ainda não achou teu ponto de prazer na cozinha. Pra mim, sempre foi muito terapêutico. Depois que eu comecei a trabalhar com eventos, eu cada vez cozinho menos pra mim. Porque aí eu falo, tô cansada, ontem eu cozinhei até 3 horas da manhã. Não quero cozinhar hoje. Eu olho pra minha pia limpa e falo, não quero sujar nada. Entendeu? Mas eu ainda tenho esses momentos gostosos, assim, hoje eu tô com vontade de fazer um carbonara. Daí eu vou lá, devagarzinho, pego os ovos, o bacon, faço o meu carbonara bem do jeitinho que eu gosto, sem pressa, sem ninguém me incomodando, e me mimo, sabe? Então eu tenho uma cozinha muito como mimo, assim. Você tem algum ritual pra cozinhar, assim, que você siga sempre? Música. Sempre. Antes de começar, você escolhe uma música. Eu escolho uma playlist ali que varia bastante com o que eu vou cozinhar. Vamos fazer um carbonara, vai colocar o que pra tocar? Eu acho que eu ia colocar um rock bem gostoso, assim, legal, bem tranquilo, pra fazer um carbonara. Aí se eu vou fazer uma feijoada, eu já boto pagodão, né? Pagodão. A gente tava falando sobre isso. Tem tipo de comida pra cozinhar, tem tipo de música pra cozinhar, porque é bem... Sim. Por exemplo, assim, pra mim não faz sentido nenhum comer comida árabe sem música árabe. Não faz sentido nenhum. Eu não conheço música árabe, mas então pra mim faz. Assim, mas qualquer coisa que seja, né, árabe, assim, eu acho que tipo, faz parte. Vai lá e procura playlist, novela ou clone. Né? Eu tenho uma playlist de música árabe. A minha playlist de música árabe se chama Hits para Comer com Tabule. Olha, legal, mas eu sinto que a comida árabe, ela é muito uma comida tropical, assim, parece que tem que estar calor pra comer comida árabe. Vocês não sentem isso também? Depende. Cara, tem muita comida árabe, indiana também, que é muito bem temperado. Então tem muito curry, que são coisas quentes. Que vão te aquecer, que vai te aquecer bastante, assim, com bastante pimenta, bastante especiarias. Isso também aquece muito a comida. Tem algum tipo de comida do mundo, assim, que você goste muito, assim, sei lá, essa comida ou árabe, ou o que tem várias, assim. agrada o teu paladar? Muita coisa me encanta. Eu acho a culinária francesa... Pra mim, ela é o berço, assim, ela é onde tudo começou. Várias europeias, né? A Itália também. Enfim, a Espanha eu adoro. Adoro a culinária espanhola. Adoro. E algumas orientais. Por exemplo, a tailandesa.
comida das Filipinas, da China. Eu vi que o também. Vietnã tem uma comida... Vietnã também, Tipo super morcego, leve. brincadeira. Não, aí é Coreia. A comida vietnamita, eles têm... Eu falei antes no começo que aqui a galera fala que a sopa não é janta. Pra mim, sopa é janta, café é almoço, cara. Eu amo caldos. Eu amo também. Eu adoro inverno porque dá pra tomar caldos. Eu sei que E eu tomo os no verão, vietnamitas, viu? assim... Eu também tomo. Nublou, eu tô fazendo sopa. Eu também, é bem assim. Legal, e agora que viralizou aí na internet, vamos mudar um pouco o foco mais... Pergunta aleatória do dia, né? Agora que viralizou aquelas comidas feitas na Índia, na rua, Meu assim... Deus, você pesadelo. assiste aquilo eu ou não? assisto e eu fico Eu horrorizada. adoro ver aquilo, cara. Eu fico doente de ver. Porque eu tenho certeza que eu não tenho anticorpo pra comer um negócio daquele lá, não. Eu também acho. É comer e passar mal, assim. Imagina agora tu lá, né? Aham. Sem pra onde você corre? Que hospital que você vai? Sim. Não tem coragem de jeito nenhum. É uma loucura, na verdade. Eu acho assim, por exemplo, as culinárias ao redor do mundo, elas têm essas características e às vezes elas fazem mais sentido no local onde elas estão, né? Por exemplo, assim, a comida do Chile, sabe? Uhum. Eu não sei, mas não me apeteceu tanto lá, sabe? Essa Entendi. coisa É que o Chile não tem tanto, uma culinária tão forte. O mas Peru eu cheguei tem lá e me mais, falaram assim, por comer exemplo. lhama. Eu não quis comer lhama, não. né? É igual ir pra Arábia e querer comer camelo. Isso, exatamente. Não tem necessidade, né? Uhum. Tipo, comer cachorro também não faz sentido. Mas a questão da Índia é que ela tem muitas receitas maravilhosas. O tempero indiano é muito gostoso. Uhum. Assim, eu comeria facilmente num restaurante ou na casa de alguém. Mas aquelas barraquinhas de rua, naquela porquice, não vai não, gente. Só lembrando que o Brasil foi descoberto porque estavam buscando os temperos das Índias, né? Tava um doidão lá que chamava... O cara que descobriu aqui, tava procurando a Índia. As Índias, né? Mas vamos lá. Será que é por isso que os índios são chamados de índios? Aham. É isso aí. É por isso. Exatamente. Olha só, 18, agora pra gente terminar nossa entrevista, vamos ir pra outro assunto que eu quero conversar com a Ana também, sobre o Camino, o seu novo trampo, bicho. Meu novo trampo, eu aceito Um abraço toda pro e qualquer Dinei aí, parada. pro Dinei, nosso amigo querido aí, também da Acesso ao Cara, nosso parceiro aqui do programa. E agora Ele é um dos sócios lá. um dos sócios lá, né? Conta pra dos gente sobre sócios esse lá. projeto, como é que ele vai funcionar, como é que é. Olha, é um projeto muito legal e que precisava muito de acontecer aqui em Chapecó, sabe? Falta um lugar assim pra família, pra galera ir se divertir, ao mesmo tempo ter um pouco de contato com a natureza, com cultura, sabe? Então é um espaço gastronômico e de eventos também. Então a gente tem uma praça de alimentação bem gostosa e refinada, vamos dizer assim. O ambiente vai ser bem legal, então a gente vai ter atrações todos os finais de semana. Vamos ter atrações kids também, para que as famílias possam ir e aproveitar muito bem o espaço e ter também um incentivo e alguma coisa instrutiva para essas crianças também. Vamos ter eventos nacionais, né? Porque o Dinei é da Bussato e Lang, promove vários shows muito legais. Inclusive, a gente se encontrou no cabaré. Isso! Eu tava bem louca, chorando o Bruno Marrone. Foi lá que eu fiz. Eu também tava bem louco, por isso que eu já cheguei e falei, Ana, você precisa estar no nosso programa, vem aqui que eu quero conversar com você. E aí a gente vai produzir os shows lá a partir de agora, né? Então, a cada 60 dias a gente tem shows nacionais lá, tanto na área externa quanto no nosso pavilhão. Já tá marcada a inauguração, tá marcado, né? Quem que é o... Raça Negra. Mas a gente abre uma semana antes. Legal. E só uma pergunta, essa praça de alimentação vão ser vários lugares para comer, então não é uma praça do lugar, assim, não é, o Camino não é um restaurante, não, ele é um é complexo. uma estação gastronômica. Uma estação gastronômica, legal. Que vai ter, tem várias marcas legais. Posso falar quem vai estar lá? Pode, eu sei que o Isaac Félix vai estar lá, porque eu vi no Instagram que ele tá fazendo uma ele churrasqueira vai ser o lá, nosso âncora. Ele vai, o restaurante dele vai se mudar pra lá, ele vai ficar com outro ponto dele que acho que só pra delivery. E ele vai atender lá agora. Vai ter Carpevin também, numa pegada bem diferente, um cardápio diferente. Vai ter Deconte, Pasta Whey. Vai ter Yujo, sushizinho. Vai ter Boa. a Fer, do Bolos da Feira. Ela vai abrir um café novo pra ela, bem lindo, vai ficar bem legal. Ah, que demais. E aí a gente tá fechando ainda, mas falta um espaço só. Inclusive, se alguém tiver interesse, me chama no Tá aí no a Insta. oportunidade de você fazer um bom negócio.
E o que você vai fazer lá, Ana? Só pra gente... Eu sou gerente. Você vai Eu sou gerenciar gerente, todo o projeto lá. Eu faço a gerência e o relacionamento com os restaurantes e os eventos. Legal demais. Então fica aí, só pra localizar o pessoal, esse espaço que tá sendo construído é pertinho do shopping, né? Na esquina de cima. Na esquina de cima do shopping, onde ali tinha uma distribuidora de da alimentos, da Aurora. Da Batirola. Isso, e tá sendo reformado ali. E logo, qual é a data de estreia, de abertura de estreia? 10 do 11. 10 de novembro. Ah, legal. Então, que, se eu não me engano, é uma sexta-feira. Daí, na outra semana, a gente já fecha pro Raça Negra. Pro Raça Negra. Vocês vão estar lá, né? com Vamos certeza. estar lá. O Oeste Capital em peso vai estar lá na Real, porque a gente é super parceiro aqui da Busato e Lang. Então a gente vai estar assinando esse evento também lá do Raça Negra. Show de bola. Legal demais. Agora eu queria pegar esses últimos minutinhos da nossa conversa pra gente fazer aquela dica marota pra nossa audiência aqui. A Ana trouxe 2 receitinhas de liquidificador. Exato. Pra passar pra galera. Então conta pra nós aí. Não tem motivo pra vocês não fazerem. Na verdade, tem até 3 dá pra ser, tá? Bom demais. E depois que o pessoal de casa aí fizer, pode fotografar e mandar pra gente também, que a gente vai ficar bem feliz de ver o seu prato concluído aí com as dicas da Ana. Legal. A primeira que eu separei é um bolo de milho de liquidificador. E esse bolo você pode variar ele de várias formas ainda. Vamos pra receita do bolo em si. 2 ovos, 1 lata de milho verde com o líquido que vem, tá? Não descarta, não drena. Meia xícara de óleo, meia xícara de leite, 1 colher de manteiga ou margarina, 1 xícara de açúcar, 1,5 xícaras de fubá, 1 pitadinha de sal e 1 colher de fermento. Nosso famoso pó royal. Uhum. Tu vai colocar no liquidificador primeiro para ter os líquidos, depois o açúcar e o fubá e por último o fermento. E aí joga na forma untada com um pouquinho de fubá e manteiga e fubá, né? E aí que tá o truque. Você pode colocar doce de leite, você pode colocar um pedaço de goiabada, você pode colocar requeijão, que é a minha forma preferida de fazer esse bolo. E você aí joga na massa crua ainda? Antes vai de colocando as colheradas, assim. Ela vai descer ali... Vai misturar, ficar um queimadinho, assim, de requeijão ou de goiabada, de doce de leite e fica bem cremoso dentro. E aí, depois você assa até o palitinho sair sequinho, o garfo sair sequinho e tá pronto, sorvetinho. Que e delícia. Por falar em sorvete, uma outra tá no caderninho que eu trouxe pra vocês, no meu livretinho de receitas aqui, que é um sorvete de queijo canastra, mas pode usar o queijo colonial aqui ou até um parmesão mesmo, com uma calda morna de doce de leite. Nossa, isso aqui isso é deve mais ser, ficou mineiro muito impossível, bom. viu, Meu gente? Deus do Nossa, céu. sorvete de queijo com doce de leite. Isso deve ficar muito bom. Aham. E é surpreendente, assim. As pessoas podem querer torcer o nariz, mas não torce antes de provar isso aqui, gente, porque é dos deuses. É 200 gramas de queijo Minas, e aqui eu falo o Minas ou canastra, ralado, mas pode usar o colonial aqui também. Uhum. 2 caixinhas de creme de leite, 1 copo de requeijão e meia lata de leite condensado. Bate tudo no liquidificador, leva pro freezer. Quando estiver começando a querer congelar, tu tira do freezer e aí bate na batedeira. Depois volta, deixa congelar e aí sim. E pra calda, 3 colheres de creme de leite e 3 de doce de leite. O que faz quando você tira do freezer e bate na batedeira? Ele dá aquela engrossada, assim, ele fica Na mais verdade, consistente? ele fica... porque quando vai congelar, ele forma um cristal muito rígido. E daí tem um formato, né? O cristal de água, de gelo, né? Sim. Tipo aquele da neve, Uhum, sabe? que a gente conhece estrelinha lá. E aí, quando ele tá quase congelando, se tu vem, quebra ele, daí ele vai ter que refazer o processo. A verdade, o correto do sorvete caseiro, assim, é você bater várias vezes. Mas eu não vou falar pra vocês bater só uma, porque dá super certo. E pode correr o risco de vocês quebrar a batedeira de vocês, que já aconteceu comigo. Então bate só uma vez, quando estiver quase congelando, que daí vai incorporar um pouco de ar também, e esses cristais ficam menores, sabe? Legal. Meu, que delícia. Bom demais. Mas, então tá, é isso, tá? Nossa receita é sorvete de queijo com leite com doce de leite. Mas vamos lá, mais uma pergunta então, pra gente ir pras finaleiras.
Tem limite na cozinha? Tem um limite na cozinha ou não? Tem limite na cozinha, gente. Tem coisa que vocês inventam aí que não combina, não, viu? Pega o pessoal na larica aí, eu já vi cada coisa, hein? Eu já vi também, já fiz muito também, né, nas lariconas da madrugada. Mas viu, gente, tem limite na cozinha, tá? Não vamos misturar muita coisa aí também, porque é uma pergunta que eu queria fazer. Às vezes, quando você vai fazer um prato, assim, tal, você misturar muita coisa, não é legal, né? Não é legal. É legal você preservar Senti a indireta! Senti a indireta eu nem quis comentar ao longo desse programa que o Ronei conseguiu queimar uma sopa esses dias, né? Não é verdade. Ele conseguiu queimar uma sopa. Como? Boa pergunta, mas é isso. Eu acho que... a gente foi, como eu sou o irmão mais velho, e lá em casa também a nossa mãe, ela é cozinheira também. Legal. Beijo pra dona Ney, que tá ouvindo, certeza. Beijo, Melhor mãe. cozinheira do mundo. Melhor cozinheira do mundo. Eu amo as comidas dela. Bom, dá pra ver aqui na nossa estética, né? Que a gente sempre foi muito bem alimentado lá em casa. E é isso. Ela me ensinou. Eu fui aprendendo também ao longo do tempo, assim, e eu... aprendi por necessidade, eu não sou um cozinheiro de paixão, que nem você falou, realmente me falta um pouco dessa coisa de sentir, esse ritual de cozinhar e tal, eu tô sempre fazendo porque ou tô morrendo de fome, preciso comer, ou tem que comer, e a gente, né, não tem essa coisa de, vou parar para cozinhar, até de vez em quando. Mas a gente mora junto, eu fui ensinando, fui passando as dicas, e às vezes eu falo, esses dias eu falei, queria botar tudo na comida, bota isso, bota aquilo. Eu falei, cara, segura aí, porque misturar demais também não é legal, né? É verdade. Não quer dizer que quanto vai mais, ficar bom. Nem sempre mais é melhor, né? Muito tempero, muito tudo. Tem coisa que não combina, tem temperos certos pra usar com peixe, tem temperos certos pra usar com carne vermelha, né? Com queijos, com lácteos, existe uma pré-seleção ali. Claro que paladar é coisa de cada um, mas existe um pouco de bom senso ali no mundo gastronômico pra você não comer. Qual que foi o maior crime gastronômico que você já viu na tua vida? Ai, meu Deus, já vi muitos. Deixa eu pensar. Olha, esses dias alguém me falou sobre uma galinhada com banana, maçã e uva passa. Eu pensei, para. Nossa, isso é loucura! Você não tá com cara de que seja bom, não. Que delírio coletivo foi esse, meu amigo? Risoto de banana, não, tô fora. E passas de uva? Não, tô fora. Eu amo uva passa, mas dessa vez eu não comprei a ideia, não. Legal, Ana, a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista de hoje. Quero agradecer demais por você ter tirado essa horinha do seu domingo pra vir aqui conversar com os nossos ouvintes queridos, abraçar a Regime Painel do bairro Esplanada que tá ouvindo aqui, pessoal lá do Santo Antônio, São Cristóvão que tá acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês e agradecer você e deixar agora o microfone livre e aberto pra você fazer as suas considerações finais do jeito que você quiser. Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui com vocês, falando um pouquinho do meu trabalho, da minha vida. Convido todo mundo a me acompanhar também nas minhas redes sociais, tem lá @AnaLuizaTeixeira no Instagram e no YouTube também, o meu canal Ana Luísa Teixeira, tem muita receita legal, muitas dessas que eu falei aqui pra vocês, tem lá também, e muitas outras pra vocês se deliciarem e fazerem e marcarem a gente, né? Quando vocês fizerem aí, fala que tanto o bolo quanto o sorvete, conta pra gente o feedback, e também as outras receitas, pode fazer e me marcar, que eu adoro ver vocês cozinhando as minhas receitas. Fala teu Insta aí, então, mais uma vez pra galera. @AnaLuísa com Z Teixeira. Legal demais. Então, muito obrigado, Ana, por você ter compartilhado esses momentos e essas receitas com a gente. E agora a gente vai para mais um bloco de sons e eu vou tocar essa música com um gancho da entrevista que você acabou de dar. Porque um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo sempre estava incomodando a Dona Benta na cozinha e me lembrou muito você, a Emília, do Sítio. Minha cara. Então, com a cara da Ana Luísa Teixeira, Gilberto Gil, Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente já volta com dose de design, com mais resenha e músicas para cozinhar no liquidificador de hoje. Banana.